gente vai tratar com muita evidência, ok? Então observa aqui, foi falado nessa parte desse compilado sobre válvula de controle direcional. Essa aqui é um bloco, né? Então nós temos aqui 3 posições. Então se nós formos falar da ISO 1219, nós temos aqui 3 posições para uma válvula de controle direcional. Primeiramente, o que é uma válvula de controle direcional? Qual a função de uma válvula de controle direcional? Lembrando que nós estamos iniciando do zero, tá ok? Então nós vamos falar de coisas avançadas, de engenharia, vamos falar de confiabilidade, vamos falar de análise de falha e troubleshoot, de metodologias, mas também vamos iniciar do zero. Então aquela preocupação com quem não tem conhecimento amplo de hidráulica, tá ok? Então, válvula de controle direcional, o que ela faz é controlar a direção do fluido hidráulico. Simplesmente isso. Então se eu quero que o fluido hidráulico vá para o pórtico A, para o pórtico B, para o pórtico C, para onde eu quero direcionar o fluido hidráulico, essa é a função da válvula de controle direcional. Então, inicialmente, a gente precisa compreender que válvula de controle direcional é uma classificação de válvula, ok? Então, uma das válvulas classificadas na hidráulica industrial é a válvula de controle direcional, ok? De direção. E essa válvula de controle direcional, ela também é conhecida como Directional Control Valve, DCV, ok? Então, toda vez que a gente falar uma DCV, nós estamos dizendo que a classificação dessa válvula na hidráulica é Directional Control Valve. É uma válvula controladora de direção de fluxo, para onde o fluido está indo, para onde o condutor quer direcionar o fluido, ok? Então, isso é uma válvula de controle direcional. Nesse caso aqui, nós temos 3 posições de válvula. Por quê? A quantidade de quadrados determina a quantidade de posições que uma válvula de controle direcional possui. Neste caso, nós temos 3 posições aqui, porque nós temos 3 quadrados. Olha. 3 quadrados. Nós temos o centro da válvula, que é esse aqui, e nós temos a função 1 e a função 2 da válvula, ok? Então, se o operador, vamos pensar que é uma válvula por alavanca, né? Então, se ele joga a alavanca para um lado, o cartucho interno dessa válvula se movimenta, ele faz o que nós chamamos de comutação da válvula, e a válvula vai para uma função. Quando ele volta para outra direção, o que acontece? O cartucho faz a comutação novamente e ele vai para uma outra posição de cartucho, que neste caso, nós estamos dizendo que sem a alavanca estar acionada, a mola centraliza o cartucho interno e mantém o cartucho na posição centrada da válvula. Quando a alavanca é acionada, uma posição toma a ação. Quando a alavanca é voltada para outra posição, a outra posição da válvula toma, então, a função da válvula. Então, nós poderíamos dizer aqui que nós teríamos a função 1, função 2 da válvula, ok? Quando a alavanca está para uma posição, eu estou em uma função. Quando a alavanca está em outra posição, eu estou em outra função ou outra comutação da válvula, ok? É exatamente assim que a gente precisa analisar o funcionamento aí dessa válvula. E aqui nós temos 3 posições. Porém, a bomba hidráulica, nós temos a bomba hidráulica e o fluido hidráulico vai chegar na válvula de controle direcional, por intermédio das mangueiras, ok? Então, uma vez o fluido se desloca para a válvula de controle direcional, o fluido ele tem que entrar na válvula de controle direcional por intermédio de um pórtico ou por um orifício da válvula, ok? Normativamente, de forma normatizada, e aí agora a gente entra nos aspectos de engenharia, de projeto, e aí vou entrar naquele tema do compilado, que para mim é a parte mais importante do tema que nós tratamos na última aula, que diz respeito ao seguinte, eu vou abrir aqui um documento de engenharia e vou compartilhar aqui e tratar desse assunto com um documento de engenharia de um fabricante, para que então a gente consiga entender de forma didática e também utilizar isso de forma financeira no nosso dia a dia de trabalho, no campo, okay? E assim ganhar aceleração em aprendizado. Eu aprendo coisa básica, aprendo coisa intermediária, aprendo coisa avançada no mesmo momento e já consigo fazer então a aplicação do conhecimento de forma avançada. E eu ganho aceleração no que nós chamamos de know-how. Então, conhecimento. A expertise vai vir com o tempo, okay? Mas a gente consegue então ganhar conhecimento e tratar de coisas extremamente avançadas, mesmo que nós não tenhamos uma experiência tão avançada na hidráulica industrial propriamente dita. Então, observa, eu vou compartilhar aqui agora com vocês esse documento aqui, no fabricante, fala de válvula de controle direcional. A TN6 é um modelo de válvula de controle direcional, que vocês podem depois pesquisar, mas eu quero que vocês se atentem ao seguinte,
eu quero que vocês se atentem a essa nota que está aqui, que o fabricante está dizendo, olha. Observa que ele diz que a vazão máxima em litros por minuto é até 40 litros por minuto. Então, a partir daí, a gente já começa a compreender, entender que uma válvula de controle direcional, quando ela é projetada, ela tem que ter a sua especificação de volumetria, capacidade volumétrica da válvula de controle direcional. Se eu coloco uma válvula de controle direcional no sistema hidráulico, em que a sua capacidade volumétrica não está corretamente especificada para o projeto, essa válvula de controle direcional ela vai influenciar de forma negativa no funcionamento do projeto, pelo qual o designer desenvolveu esse sistema hidráulico. E, consequentemente, o sistema ele pode vir a superaquecer, ele vai falhar, ele vai ter perdas em si. Então, a válvula de controle direcional, ela não tem função, ela não gera vazão, tá? Lembre, válvula de controle direcional é uma classificação de válvula na hidráulica, porque a função desta válvula é controlar a direção pelo qual o operador, né, ou o engenheiro, através lá do sistema HMI, né, de interface homem-máquina, ele fez com que ele quer que quando a função lógica seja transmitida, o fluido vá para o pórtico correto, para o local correto, para fazer o trabalho, né, que é a conversão da energia hidráulica em energia mecânica. E aí sim se gerar dinheiro, né, no projeto assim. Então a válvula de controle direcional ela tem essa função, mas ela não tem a função de controlar a vazão, ela não controla a vazão, ela controla a direção de fluxo, por isso ela é controladora direcional. Mas mesmo sendo uma controladora direcional, ela é projetada para uma limitação de vazão. Então eu preciso ter consciência que uma válvula de controle direcional ela tem que atender à especificação de volumetria do projeto hidráulico que eu vou estar desenvolvendo, que eu vou estar trabalhando. E qualquer instalação de uma válvula de controle direcional que não esteja adequada para o projeto, o sistema hidráulico virá a falhar, a válvula de controle direcional virá a perder a sua confiabilidade, nós falamos sobre muito confiabilidade na primeira aula, ok? E aí esse componente ele não vai durar o prazo de vida dele que o fabricante determina para ele. Uma outra coisa interessante aqui é, olha só, pressão de trabalho nas linhas A, B e P. Aqui está dizendo que a pressão de trabalho nas linhas A, B e P da válvula de controle direcional que nós estamos olhando nesse documento aqui desse fabricante, que é uma TN6, modelo TN6, está dizendo aqui que é 315 bar. Então, isso significa, colocando no nossa simbologia, de acordo com a ISO 1219, a gente coloca aqui o pórtico de pressão aqui. A gente coloca o pórtico A e a gente coloca o pórtico B no nosso desenho aqui. E a gente pode colocar o pórtico T também. Tá aqui o pórtico D colocado. E se nós formos olhar, essas válvulas, essa válvula ela possui centro fechado. Então, de acordo com o que eu estou colocando aqui, essas 4 vias que estão no centro da válvula são vias fechadas, né? Elas estão bloqueadas. Então, nós temos P, T, A e B. Só que lá fala que os pórticos das linhas A, B e P suporta até 315 bar. Então, observa que normativamente, de acordo com a norma ISO 1219, atento isso aí, de acordo com a ISO 1219, quando os pórticos são definidos pela ISO 1219, os pórticos vão estar numerados e não em letras, tá? Então fica mais uma ressalva para vocês aí. Então, nesse caso aqui, nós teríamos 1 em P, nós teríamos aqui o 1 em P, ok? Por quê? Porque nós estaríamos normatizados de acordo com a ISO 1219. Quando é letra, nós estamos normatizados pela DIN e não pela ISO, tá ok? Então é uma outra importante informação. Mas, professor, por que é importante essa informação e o que tem a ver com compilado? Aí agora que nós vamos chegar, e o que tem a ver com confiabilidade? O que isso pode impactar na falha e financeiramente e também no meu conhecimento como especialista de hidráulica, como futuro especialista de hidráulica, como responsável por manutenção de sistemas hidráulicos industriais. Por quê? Porque se T, que vai para tanque, observa que no documento do projeto, dessa válvula que eu estou usando como exemplo aqui, diz que linha T suporta até 1.600 bar.
Não é a linha hidráulica que ele está dizendo. Ele está dizendo que o pórtico, o orifício dessa válvula, foi projetado para que, se sofrer uma obstrução, a carcaça da válvula, o componente ali, se continue íntegro, porque ele foi projetado para suportar até 160 bar. Já o pórtico A, B e T, observa que é até 315 bar. Isso significa que, se por algum motivo alguém pegue o pórtico T, coloque uma mangueira e faça esse pórtico T entrar para acionar um motor hidráulico, quando esse motor hidráulico estiver trabalhando sem carga, tudo bem. Quando ele começar a pegar carga, aqui eu vou ter uma elevação de pressão. E o que vai acontecer agora é que, com essa elevação de pressão no sistema, o equipamento pode funcionar. Ele pode, de repente, estar trabalhando com 100 bar ali e não ultrapassar 100 bar. Vai funcionar. Ninguém vai perceber que foi montado equivocadamente. E ele vai conseguir fazer a função. Porém, o pórtico T, quando o fluido sai dele e os materiais desse pórtico foi projetado de acordo com a especificação dessa válvula que está aqui, eu estou dando evidências para vocês. Quando esse pórtico ele foi projetado para suportar até 160 bar, não significa que o cartucho interno da válvula vai ficar íntegro, que os O-rings vão ficar íntegro, que o sistema de lubrificação e refrigeração dessa válvula de controle direcional vai permanecer íntegro, de forma que não vai impactar na confiabilidade da válvula. Não significa isso. Por quê? Porque ele foi projetado, o pórtico T, para suportar até 160 bar, porém permitindo que o fluido saia da válvula e vá direto para o tanque, e não para fazer uma função hidráulica, como se fosse pórticos de função A, B ou C. E muitas das vezes, configurações erradas são montadas, aonde se coloca e funciona. Só que a confiabilidade do componente é comprometida. Porque por mais que esse sistema aqui, com carga, não vá, como exemplo, ultrapassar 160 bar, quando esse motor hidráulico estiver com carga, vamos pensar que não ultrapasse 100 bar, o fluido, ao sair do pórtico T, ele nunca está sendo conduzido para o tanque, permitindo que o fluido saia e seja deslocado para o tanque, permitindo a correta refrigeração e lubrificação dos componentes internos da válvula de controle direcional. Por isso, o cartucho da válvula de controle direcional vem a falhar. Isso acontece também quando e tem mais tendência a acontecer, pessoal, quando é normatizado peladinho. Porque quando é normatizado peladinho, o que acontece? Quando a normatização acontece peladinho, aí vem letra no circuito, nós temos né? Aí vai ter pórticos de utilização, que é os pórticos chamados pórtico de funções, né? Que aí pode ser 2, 4, 6, né? Aí tem aqui, ó, escape 3, 5, 7, pórtico de pilotagem, aí tem 10. Vamos pensar aqui, ó, pórtico, né, de escape, retorno, saída. Aí o cara vem aqui e erroneamente, de forma errônea, em vez dele colocar 3 aqui, ele vem e coloca 3 aqui, ó. Né? Se ele colocou 3 em A, que seria um pórtico de função hidráulica, ele, consequentemente, quem olhar, vai olhar, pô, o 3 está aqui no desenho hidráulico, no diagrama hidráulico. Então, lá no diagrama hidráulico, você vai pegar o diagrama, aqui vai estar 3. Aí, o que é que, consequentemente, o especialista, o técnico que está trabalhando em hidráulica, se ele não tiver uma visão que a documentação está equivocada, ele vai pegar essa mangueira aqui e vai deduzir que ela é retorno para tanque. Ele vai jogar retorno para tanque aqui. Quando ele olhar para essa aqui, ele vai achar que é um pórtico de função. O que ele vai olhar que é um pórtico de função, um pórtico de utilidade, né, de utilização? Tá, ele vai pegar aqui, vai ter o 2 aqui. Aí ele vai pegar essa mangueira, se aqui está 2, ele vai conduzir essa mangueira para fazer uma função hidráulica. Quando, na realidade, aqui não é 2. Aqui teria que ser 3, porque é tanque. E houve um erro normativo, um erro da onde o documento está se comunicando com o técnico de forma errada. Já peguei isso várias vezes na minha experiência aí, então fica a dica. E aí você precisa seguir as numerações de forma adequada. Se você identificar qualquer falha de comunicação, você vai chamar o projetista, você vai chamar um engenheiro lá do setor e vai apresentar isso para ele. Vai dizer assim para ele, olha,
Aqui nessa válvula é um pórtico de tanque, é um pórtico de descarga. E sendo um pórtico de descarga, eu não poderia conectar uma mangueira para que ela vá fazer uma função no atuador hidráulico, porque é o pórtico de descarga. O pórtico que eu deveria conectar lá naquele atuador seria um pórtico de função e não um pórtico de descarga. Caso contrário, você conecta, o equipamento funciona, tá, pessoal? Ele opera normalmente. Quando comutar as válvulas, a comutação vai acontecer, vai aliviar, só que vai aliviar pelo pórtico que não foi projetado para aliviar. Exemplo, se a linha de pressão do atuador tiver mais de 160 bar, por exemplo, você conectou a linha de função no pórtico T. E o pórtico T, por exemplo, aqui só suporta 160 bar. Ele não vai se danificar de imediato, mas ele vai vir a se danificar rapidamente. A vida útil da válvula vai se perder de forma muito rápida. E o que acontece? Uma nova válvula instalada no sistema sem que se descubra uma causa raiz, sem ter sido aplicado uma metodologia de investigação de análise de falha e troubleshoot que tenha condições, então, de identificar os motivos pelos quais essa válvula que danificou, ela se danificou antes do prazo de vida útil que o fabricante, por exemplo, determina para esse componente hidráulico. Okay? E aí uma investigação era necessária ser feita, mas acaba, às vezes, não sendo feita pela necessidade da urgência, o conhecimento dos profissionais, e um componente já é colocado no sistema. Então, aqui é um exemplo que eu queria compartilhar com vocês sobre isso, tá? E trazer esse conhecimento aí para vocês nessa aula aqui. A gente vai compartilhar aqui outra documentação, tá? Com vocês. E vamos seguir para outros exemplos voltado também à simbologia,